A disputa pela vaga ao Senado Federal pelo Paraná tem Álvaro Dias, Podemos, na primeira colocação com 32% das intenções de voto, contra 23% do ex-juiz e ex-aliado político de Dias, Sérgio Moro, do União Brasil. Os dados da pesquisa foram divulgados pelo Instituto Opinião nesta quarta-feira, dia 31. Na terceira colocação na pesquisa está o candidato apoiado pelo presidente Paulo Martins, do PL, com 8%. Orlando Pessutti tem 2%. Aline Sleutz do PROS com 2%, Rosane Ferreira do PV com 2%, Desirê Salgado do PDT com 1%, por sua vez Laércio Matias, pessoal, Dr. Saboia, PMN, Roberto França, PCO, não pontuaram. Ainda indecisos ou não sabem são 16%, nulo, branco 8% e não opinou 6%. Na soma apenas dos votos válidos, Álvaro aparece com 46%, Sérgio Moro com 33%, Paulo Martins tem 11% e outros 10%. A consulta foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná sob o número PR 09894-2022 no Tribunal Superior Eleitoral sob o número de BR 03073-2022. E ainda tem mais, ô Celestino, escuta essa. O Sérgio Moro entrou com um processo no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para derrubar a veiculação de uma propaganda eleitoral do senador Álvaro Dias. A defesa de Moro argumenta que a campanha de Álvaro enviou às emissoras de rádio uma peça com resultados da última pesquisa do IPEC, sem mencionar todos os dados previstos em lei. De acordo com a ação, não houve alusão ao período em que o levantamento foi realizado, o número de entrevistados e a margem de erro da pesquisa. A defesa do ex-juiz pede que a divulgação do material seja suspensa, sob pena de multa de R$5.000. E eu começo com o Lanza agora. Olha, Vitor, eu confesso que eu não conheço esse Instituto Opinião, né? Parece que agora, em época de campanha, surgem diversos institutos que queiram apresentar pesquisas com resultados mirabolantes. Eu confesso que ainda, com esse instituto em si, eu tenho um pouco de pé atrás. Porém, não me surpreende o resultado. Mas eu acredito que o resultado seja bem mais apertado do que essa pesquisa aparenta. Eu acredito que possa haver até um empate técnico entre Moro, Álvaro Dias e Paulo Martins. Passar pro Edivaldo. Notória pesquisa, eu sempre falo sobre tendência, né? E dá para se observar aí que o Paulo Martins está subindo, tirando voto exatamente do Moro. Eu acredito que talvez não se altere tanto o resultado, né? Eu acho que o Álvaro mantém-se acima dos 30%. Lembrando que o Álvaro tem 53 anos em vida pública e existe o recall. O cidadão lembra e não lembra tanto do Moro e nem lembra tanto do Paulo Martins e menos ainda da Aline Sleutz e outros candidatos. Então, pesquisas que relata com alguma precisão. Eu volto sempre a insistir na tese que ele relata um fato daquele momento. Amanhã a gente pode ter pesquisas diferentes. Concordo em parte com o Lance que realmente o período eleitoral é muito pródigo no surgimento de instituto de pesquisas assim, e muitas podem não ser aquele rigor estatístico que devem cravar uma pesquisa. Mas eu confio muito em pesquisa, é um indicador importante, mostram tendências de voto. Eu acho que o próprio crescimento do Paulo Martins é um indicador disso, né? Há uma restrição ainda, principalmente, acho que o Celestino depois pode falar com mais propriedade, há uma restrição ao Moro entre as hostes bolsonaristas, e elas devem migrar em tese para o Paulo Martins. Se ele vai tirar essa diferença, né, eu acredito seja muito difícil tirar essa diferença em 30 dias de campanha. Mas, como eu sempre repito aqui, em eleições, cavalo voa e sobe escada, Vitor. Professor Itamar. Olha, eu fico na mesma posição, reticente, com relação às pesquisas, né? Como tem aquele ditado, né, que a arte imita a vida, mas depois virou a vida imita a arte, dada tanto influência da vida, né, ou da arte. Assim também as pesquisas. As pesquisas, elas imitam as ruas, né? Elas têm que imitar as ruas, porque senão chega um momento que os institutos perdem por completo o prestígio. Então, eles vão forçando até um determinado ponto, mas aí eles têm que soltar para, digamos, salvar pelo menos um pouco o prestígio dos institutos que fazem esse tipo de levantamento, né? A questão abordada até pelo Magro, né, a questão do recall que tem o Álvaro Dias, realmente ele tem, mas, né, isso numa pesquisa, digamos assim, para a pessoa dizer de espontaneamente o que ele está pensando, ele pode lembrar primeiro do nome do Álvaro Dias, mas eu acho que
esta aí, o Álvaro Dias não tem essa preferência toda e eu ainda aposto também, faço dobradinha com Celestina, eu acho que o Paulo Martins chegará em primeiro lugar. É isso. Ô, Celestino, sua vez. Então, vamos lembrar que o Moro bateu o desespero, né? Ele chegou até ligar para o Paulo Guedes, pedindo para o Paulo Guedes fazer uma chamadinha, né, para ele. Lembrando que foi o Paulo Guedes que levou o Moro para conhecer o presidente Bolsonaro, né? E quando o Bolsonaro colocou ele de ministro da Justiça. E foi negado prontamente, porque o Paulo Guedes é leal. E aí eu lembro das pesquisas de 2018 que davam Requião e Beto Richa, né, como senadores pelo Paraná, né, e deu justamente o contrário. Só quem participou da eleição de 2018 sabia que ia dar o Alex Canziani, ou Flávio Arnes, ou Oriol Vistos. Então, assim, a Dilma, lá em Minas Gerais, estava em primeiro lugar até na véspera da eleição. Então, assim, a crescente do Paulo Martins, naqueles 30% de bolsonaristas que eu preguei aqui, apostei com o pessoal da manhã, né, o pessoal bolsonarista é fiel e vai votar no Paulo Martins. Então, assim, a disputa é entre Álvaro e Paulo Martins até o final. Inclusive, pesquisas internas de consumo interno do PL já dá essa estabilidade entre os três já. Né? Esses números de todos os três acima dos 2 dígitos. Pode falar, Lanza. Não, eu só queria falar, tem um exemplo que a gente tem clássico, é o exemplo de Minas Gerais em 2018, que a pesquisa um dia antes da eleição apontava que o atual governador Romeu Zema não ia nem pro segundo turno. Mas é o Senado. Mas é só um exemplo de que as pesquisas erram também. O Paraná nós tivemos um fato novo, né? Que foi a prisão, aquela história toda envolvendo o Beto. Mas eu concordo com você que sempre fato na curva. Eu repito e vou sempre repetir. Registra-se o momento em pesquisa e há imprevisibilidades no processo. Sim, o nome sempre. do Álvaro forte. Mas quando você tem candidatos muito posicionados, né, já num patamar, sem fatos que possam mudar esse cenário, eu não vejo nenhum fato ainda que você repita sempre, e com razão, que o Bolsonaro pode impactar dentro desses 30%, eu acho um número muito elevado, um percentual muito elevado. Não que isso não possa ocorrer. O fato aconteceu em 2018, então, lá em Toledo, quando o Álvaro desejou a morte do presidente Bolsonaro. Mas logo após a facada. Casos, mas assim, e o Moro é tido como traidor pelos bolsonaristas. Eu sim, então, mas nesses números que eu encaro, né, aos 30% e cravo. Mas acho que a transferência integral aí a minha análise é tão somente técnica. Sim. Eu não entro na questão ideológica aí, até porque eu não tenho um candidato ainda. Estou pensando muito em votar aqui no Roberto França, que esteve com a gente aqui recentemente. Aí. Mas, assim, sem ideologia mesmo, é só uma questão técnica e sempre vou insistir de novo, parece repetitivo, mas realmente pesquisa existe aquele ponto e pode haver mudança no cenário, com certeza. Mas olhando o cenário hoje, o professor diz do Recall, realmente, você cita um candidato ao Senado e a impressão que as pessoas têm imediatamente pelo Recall, pelo esforço, imagino que uma candidatura posicionada com tanta longevidade assim, né? Candidatura eterna, né? O Álvaro sempre é candidato. É natural que ele esteja um recall. E tirar esse recall necessita de um esforço muito, muito grande dos candidatos para tirar essa vantagem. Se tivesse 2 vagas, até poderia ser diferente um pouco, Vitor. Eu queria saber também de vocês, rapidinho, essa questão do Moro com processo contra o Álvaro nessa questão da publicidade do Álvaro, né? É uma ação que, no ponto de vista de vocês, é inócua ou tem algum tipo de respaldo? Isso surte algum tipo de efeito prático? Ô, Lanza? Olha, Vitor, eu acredito que possa ser que surja algum efeito prático, mas eu acredito até pelo andar da carruagem que seja muito difícil e se surgir, pode ser que cause impacto, mas esse impacto possa ser tardio.